a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem a nos revelar nessa noite, através desta rica e poderosa mensagem. Tema no telão, pastora: o poder da confissão das palavras, a parte 5. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o poder que há na confissão de nossas palavras. E nós entendemos, então, a necessidade de nos policiar, de nos educar em relação àquilo que sai da nossa boca. Amém? É muito importante, igreja, é muito importante eu vigiar aquilo que está nos meus lábios, porque eu vou colher tudo que eu plantar com os meus lábios. Tudo que minha boca falar virá para a minha vida como colheita. Então, há uma necessidade de alinharmos a nossa confissão à palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando eu entendo o que é viver pela palavra de Deus, eu vou ter bons frutos para colher na minha vida. Eu vou colher alegria, eu vou colher satisfação, eu vou colher prosperidade, eu vou colher a vida abundante que na cruz o Senhor outorgou para a minha vida. Amém? Então nós vamos, pela palavra do Senhor, com esta mensagem, a parte 5 já, crescer na graça e no conhecimento. 2 Coríntios 4, versículo 13, diz o apóstolo Paulo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga: eu tenho o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Eu creio, por isso é que falo. Amém. Nós entendemos que é necessário crer e falar. Eu não posso somente crer e também não posso somente falar. É necessário combinar essas duas coisas, crer e falar. Porque a fé, o poder da fé se manifesta assim. Tem pessoas que dizem que crê mentalmente. Não, eu creio, mas não falam nada, não confessam nada do que creem. E muitos, até pelo contrário, dizem palavras totalmente contrárias à fé. E isso não traz poder de Deus. Então nós temos que crer no coração, com a nossa mente, nosso pensamento, e falar aquilo que nós cremos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, Pai querido, Pai das luzes, nosso Pai, Deus amado e bendito, único e verdadeiro Deus, a Ti e somente a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Te louvamos e te bendizemos por mais uma noite em Tua casa, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá para crescermos no Teu conhecimento, para entendermos, Senhor, a visão do Todo-Poderoso, receber os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, nos prostrar, Senhor, diante de Ti com os olhos abertos, com o entendimento que o Senhor nos dá pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez a nosso favor, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda fará. Grandes coisas estão por vir, assim nós cremos, assim nós confessamos, porque Tu és um Deus de obras extraordinárias. Tu és o Deus de grandes feitos, Pai. E assim irá se manifestar na vida da Tua igreja, para a louvor e glória do Teu nome. Mais uma vez eu lhe peço, use a minha vida, a minha boca, para instruir os Teus filhos, para orientar, Senhor, através da Tua palavra, a Tua igreja, edificar a Tua igreja na boa confissão. Que sejamos todos, Pai, educados pela Tua palavra, a termos esta confissão alinhada com a Tua vontade.
para que possamos todos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Assim eu oro, Jesus, te pedindo, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha amada e querida esposa e bendita pastora. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para tão grande salvação. O Senhor, Ele tem nos mostrado por esta série, por este ensinamento precioso, que nós temos que nos educar. É necessário nós nos educarmos em relação àquilo que sai da nossa boca. A nossa confissão, aquilo que está cheio o nosso coração é o que a nossa boca fala. Por isso, se o nosso coração ainda não está cheio da palavra de Deus, nós temos que encher logo, para que a nossa boca fale somente a palavra do Senhor. Pastor, mas eu tenho que falar da Bíblia o dia inteiro com todas as pessoas? Não, nada disso. Mas aquilo que eu falo tem que estar sempre em linha com o que Deus diz. Eu não posso me contradizer com aquilo que Deus fala. Então, aquilo que nós devemos falar é aquilo que de fato eu creio. O que a palavra de Deus mostra que é a vontade dele para o nosso viver e para que de fato sejamos luz do mundo e o sal desta terra. Amém? Então, a palavra por si, amados, ela não produz efeito nenhum na vida de ninguém. Isso nós temos que entender, porque há muitas pessoas que às vezes você entra na casa e está lá uma Bíblia aberta, numa estante, num móvel da casa, ou está lá no Salmo 91, ou está no Salmo 23, ou, enfim, está aberta num texto da Bíblia. Isso é singelo, é algo, até, vamos dizer, religioso, não é? Mas não traz poder de Deus nenhum, absolutamente nada. Não gera mudanças, não traz transformação, não traz milagre. Por quê? Porque vai acontecer alguma coisa quando aquilo que está ali aberto, que é a palavra do Senhor, for crido de todo o coração e confessado com os lábios. Isso vai produzir poder de Deus, isso vai mover o sobrenatural do Senhor, isso vai trazer mudanças e transformação. É assim que a Bíblia nos ensina. Que a palavra, ela tem que estar no meu coração e falada pela minha boca. Sem duvidar. Sem duvidar. Crendo que assim será. Em Hebreus 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. O que é a fé? Certeza. É a certeza que tudo já deu certo. É a certeza que o bem vai se manifestar na minha vida. A bênção vai sempre prevalecer. Que Deus está a meu favor. Que o anjo de Deus acampa ao meu redor. Que eu fui chamado para reinar em vida com Cristo. Que Ele me chamou para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo, para ter uma vida de prazer, uma vida em abundância, não uma vida rastejante, não uma vida às margens das bênçãos de Deus. Então, a fé é a certeza. É a convicção de fatos que se não vêm. Por isso nós não andamos por vistas aqui. Nós andamos por fé. Hoje, o grande mal do povo de Deus é que eles vivem por vistas. Eles querem ver algo acontecer para eles serem motivados.
Eles querem ver um paralítico levantar da cadeira de roda. Eles querem ver uma pessoa com câncer ser curada. Eles querem ver algo, para eles acreditarem em alguma coisa. E isso é o grande mal do povo de Deus, porque isso não move os céus. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então a fé não é, como eu disse aqui, copo d'água. Não é. A fé não é campanhas, como se fazem por aí afora. A fé não é uma fitinha no braço ou no tornozelo. Não é. A fé não é jejuns que para nada servem. A fé não é um vidro de óleo, mesmo que seja lá de Jerusalém. A água do Rio Jordão. A fé não é marcha que se fazem aí. A fé não é batismos que também anulam a cruz de Cristo. A fé, ela nem sequer pode ser colocada em alguma coisa disso que eu citei. Porque a fé é algo interior. A fé não tem nada a ver com coisas exteriores. Fé é a certeza. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Isso é fé. Então, a fé, ela tem que ser verbalizada. A fé, ela deve ser confessada. Não com essas coisas que eu citei aqui, que é tudo obra morta, que não serve para nada. A fé, ela tem que ser verbalizada por aquilo que eu creio. Amém? A fé, igreja, ela se alimenta da palavra. A fé ativada, a fé exercitada pela palavra, ela dá o poder para se passar e vencer qualquer tipo de tribulação na vida. Não importa o tipo, o tamanho, o peso, a dimensão de uma tribulação. Quando a minha fé está ativada na palavra de Deus, eu tenho o poder do Senhor para vencer essa tribulação. Então uma fé confessada, amados, é viver de acordo com a palavra de Deus. É dizer o mesmo que a palavra diz. É concordar com a palavra. Não rejeitar, não negar a palavra do Senhor. Isso é uma fé confessada em linha com a vontade de Deus. Salmo 116:10 diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. O salmista aqui, amados, ele entrou numa contradição tão grande de fé, que nós não podemos cometer o mesmo erro. Por quê? Porque o salmista disse: eu cria, ainda que eu disse, estive sobremodo aflito. Ele cria, mas os lábios confessaram o contrário. O Senhor nos diz que no mundo nós teremos aflições. E Ele diz: tende bom ânimo. Você é mais que vencedor. Então, a sua confissão jamais pode ser em cima da sua aflição. Quando a palavra está no coração e sendo falado pela boca, tem que se ter a certeza que a aflição vai passar. Eu não posso, amados, enfatizar a minha aflição. Porque se eu enfatizar a minha aflição, eu anulo o poder da palavra de Deus no meu coração. Porque a minha confissão vai estar sendo o quê? A respeito da aflição e não daquilo que a palavra pode causar naquilo que eu estou passando. Reverter aquela situação, estão entendendo? Então, Mateus 12:34, parte B do versículo, diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu me deixo dominar por aflições, amados, surge na minha vida doenças, enfermidades e tristezas. Por isso, a palavra sempre tem que combater as aflições que vêm para a minha vida. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não mentiu. Todos nós aqui temos aflições. Todos nós.
E enquanto estivermos aqui neste mundo, nesta carne, porque nós somos espíritos, mas aqui nesta carne, enquanto estivermos nesta carne, nós teremos aflições. Mas a ordem do Senhor é o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a minha boca vai falar que está cheio o meu coração. Se estiver cheio de aflição, eu vou falar de aflição. Se estiver cheio da palavra, eu vou falar da palavra. Não importa o momento da minha vida. Então, os maduros na fé, eles são reconhecidos quando eles estão passando por momentos de aflição na vida, mas eles estão com a boca cheia da palavra de Deus. Está percebendo? Porque há pessoas, amados, que enfrentam situações na vida que a aflição é o que elas mostram, por não terem o conhecimento que nós temos aqui. A aflição vem e derruba essa pessoa. Porque Jesus disse assim, olha, o prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Vai vir chuva, vai vir rio, vai bater com ímpeto, mas não vai cair. Porque está edificado sobre a rocha. Agora, o imprudente é aquele que vai ouvir e não vai praticar. Vai vir chuva, vai vir rio, vai bater com ímpeto e vai cair. A queda vai ser grande, porque estava edificada sobre a areia. Então, no momento da dificuldade, mas o que eu tenho que fazer? Clamar, não reclamar. Tem pessoas que começam a reclamar e só reclamar e só reclamar e a queda é grande. Então, clamar não é reclamar. Porque quando eu estou na aflição, eu posso clamar. Mas eu não vou ficar reclamando daquilo que eu estou passando. Eu vou trazer para a minha vida, vou trazer para eu mesmo aquilo que me dá esperança, que é a palavra de Deus que já está no meu coração, através da minha boca. Então a minha boca vai lançar o poder de Deus que já está em mim, trazendo a cura, trazendo a transformação para a minha vida. Estão entendendo, igreja? Romanos 10, 8 a 10 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha, amados, isso já te garante a vida eterna. Crer com o coração e falar. Imagina as outras coisas. Imagina. Começa agora a pensar. Uma enfermidade, uma doença. Se a palavra que está no teu coração, aquilo que nós temos pregado aqui, você tem recebido, se já está no teu coração e você está crendo, se essa palavra tem poder para te dar vida eterna, imagina uma enfermidade. Tem poder para curar? Tem? Um casamento que talvez esteja destruído, tem poder para restaurar? Uma vida familiar esboroada, tem poder para ajustar? Tem. Tem. Então por isso eu não posso parar de confessar. Eu não posso parar de momento algum. Por quê? Eu creio, então eu falo. Mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo. Eu continuo confessando, eu continuo dizendo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela numa oração poderosa, a justiça de Deus não se revela num copo d'água, não se revela num batismo, não se revela num jejum, não se revela numa campanha, se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Aleluia. O justo viverá por fé. E como eu vivo por fé? Com a certeza e com a convicção. Com a certeza e com a convicção. Meu coração está cheio e minha boca fala do que o meu coração está cheio. Isso é fé. Isso traz poder de Deus, isso traz milagre, isso traz sinais do Senhor. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu tenho uma fé manifestada, o que eu faço? Eu agrado ao Senhor. Isso traz milagre de Deus a meu favor. Hebreus 5:7 diz, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido
com forte clamor e lágrimas. Então eu disse, clamor é uma coisa, clamar é uma coisa. Jesus não reclamou, Jesus clamou. Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Pastor, mas ele foi ouvido, mas ele morreu. Mas ao terceiro ele ressuscitou. Ele foi ouvido por quê? Porque ele teve a força renovada para encarar o que ele tinha que passar. Nesse momento, o Senhor, na sua carne, ele teve medo. O Senhor, nesse momento, na sua carne, ele teve uma grande aflição. E o que ele fez? Ele clamou, e até com lágrimas, ao Pai. Na sua natureza humana, ele buscava o Pai. Amém? Com oração e súplica. E o que aconteceu? Ele teve a força renovada para se levantar e ir de encontro com aquilo que tinha que passar, tinha que fazer. Estão entendendo, igreja? Então, clamar não é lamentar. Diga isso, clamar não é lamentar. Amém. Romanos 8, 14 e 15 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Olha, igreja, você não recebeu o espírito de escravidão. Você foi tirado da escravidão. Antes de Cristo, nós vivíamos atemorizados. Antes de Cristo, nós vivíamos com muitas dúvidas, com medos, com incertezas, porque nós não sabíamos o que era a fé. A certeza e a convicção, nós não tínhamos isso. Agora, hoje, nós temos a certeza e a convicção com a qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Pai querido, Paizinho querido, isso significa Abba, Pai, Paizinho querido. Nós podemos chamar o nosso Deus, o nosso Pai, de Pai querido, porque nós temos a certeza e a convicção do que Ele já fez a nosso favor. Amém? Nós temos, igreja, a confissão da salvação eterna. Que ministério tem isso? Eu pergunto para você. Que igreja com certeza e convicção tem uma confissão de salvação eterna? Que ministério? Eu digo para você. Qual igreja? Aqui em Ipaussu, nesta cidade tão pequenina, que tem acho que 23 ou 24 igrejas evangélicas. Qual a igreja em Ipaussu que tem uma confissão de salvação eterna garantida por meio de Cristo? A Cristo Vive, Ipaussu. A Cristo Vive tem. Nós temos esta confissão. Por quê? Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por graça, não por merecimento. É por graça, igreja. Nós temos a confissão alinhada em relação à nossa salvação. Porque pela graça eu sou salvo. Isto não vem de mim, é dom de Deus. O Senhor me escolheu para a salvação, assim como Ele te escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. Ele disse: não foram vós, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Aleluia. João 10, 27 a 29, olha o que o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia. Eu lhes dou o inferno. Deus me livre. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é verdade que liberta, igreja. Isso é verdade que liberta.
As igrejas estão falando, cuidado que o poder da vida, da morte está na mão do diabo. Está nada, está na mão de Jesus. E ele diz, olha, eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. Jamais perecerão. E ninguém vai arrebatar da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Isso é a confissão que está no nosso coração a respeito da salvação. Amém? João 6,39 diz, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Todos que são de Cristo serão salvos por Cristo no último dia. Todos, diga todos, que são de Cristo serão salvos por Cristo. Vamos mudar. Todos que são de Cristo já são salvos por Cristo. Ele já salvou lá na cruz. Há mais de 2000 anos ele já salvou. Então, a salvação eterna está garantida. O que nós estamos aprendendo aqui é a respeito disso, a viver como filhos, a entender as promessas, buscar as promessas, alinhar a nossa vida ao reino inabalável que nós somos inseridos. Amém? Então nós não estamos aqui como igreja com medo de ir para o inferno. Porque isso é outra realidade. A maioria das igrejas aí fora se reúne com medo de ir para o inferno. Elas dizem que elas estão buscando a salvação. É ou não é? Elas dizem que estão lá reunidas para buscar a salvação porque elas não têm certeza. Então nós não nos reunimos aqui para isso. Nós nos reunimos aqui porque somos salvos. E nós temos que dar o quê? Honra àquele que nos salvou. Amém? Está vendo a diferença? Grande, né? O conhecimento faz isso. Hebreus 10, 14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como oferta. Ele foi lá e salvou, venceu a morte, tomou a chave do poder da morte e do inferno. E com essa oferta, com o seu sacrifício, ele já me aperfeiçoou e te aperfeiçoou para sempre. Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, quem intercede por você é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem intercede por você. Olha que tremendo. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, esta é a verdade. Isto é verdade que tem que estar nos nossos lábios. Não deixa nada mudar o seu pensamento. Não deixa nenhuma mentira dominar o seu pensamento. Porque a Bíblia diz, amados, que nós temos que pelo poder da verdade, pelo poder da palavra, destruir sofismas e fortalezas na nossa mente. O que são sofismas e fortalezas? São essas mentiras que o diabo lança para tentar colocar medo no povo de Deus, para tentar colocar dúvida no povo de Deus, que coloca em dúvida o poder da cruz de Cristo, que coloca em dúvida o poder que há no sangue de Cristo vertido no madeiro. Então nós não podemos aceitar estas fortalezas na nossa mente. Pela verdade, nós temos que rechaçar. Pela verdade, nós temos que combater estas mentiras e manter firme a nossa confissão de fé. Amém? Deus se agrada disso e manifesta na minha e na sua vida as suas promessas. Romanos 4, 16 a 21. Nós temos, amados, uma confissão das promessas de Deus na nossa vida. Você tem aprendido aqui a confessar o que Deus tem para a tua vida. Você tem aprendido, pelo menos você tem aprendido. Eu espero que você esteja praticando, espero que você esteja exercitando, eu espero que você esteja usando isso. Amém? Porque é assim que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Olha o que diz. Essa é a razão porque provém da fé.
para que seja segundo a graça, e não a lei, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Então quem ensina a fé é o nosso pai Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Ele é quem viveu a fé, ele é quem viveu a graça, ele não viveu lei. Amém? Ele foi chamado amigo de Deus, o Senhor o escolheu, o Senhor deu uma promessa, fez uma promessa a Abraão que ele seria pai, e a sua esposa Agar era estéril. Sara. A sua esposa Sara era estéril, e ela não podia ter filhos, e Deus fez a promessa a Abraão, e ele tinha ali 75 anos de idade já. E a Bíblia relata que 25 anos Abraão esperou esta promessa, crendo que aconteceria. Então os olhos de Abraão viam uma coisa, mas o coração dele cria que ia mudar, que ia ser diferente. Então isso é o poder da fé. Talvez hoje na sua vida você veja algo que não é o que Deus quer para a sua vida, que você sabe que pelas promessas do Senhor, as mais de 7.000, você esteja vivendo algo e você olha e fala, não, isso não é o que Deus tem para a minha vida. Mas dentro do seu coração você sabe disso, então a sua boca confessa que essa situação vai mudar. Você confessa que isso vai desaparecer, isso vai ser na sua vida uma leve lembrança um dia. Amém? Porque Abraão, ele creu. Olha o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência. Olha o que Deus faz, ele chama a existência as coisas que não existem. Amados, creia nisso, que Deus chama a existência para a tua vida o que ainda não existe. Como assim, pastor? Aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Deus quer que você tenha, Ele chama a existência. Mas o que você tem que fazer? Como Abraão, versículo 18. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha, amados, que prova de fé. Tu pensas que a maior prova de Abraão foi oferecer Isaac a Deus quando Deus pediu? Que depois, quando Isaac nasceu, depois de um tempo, Deus veio a Abraão e falou, Abraão, oferece teu filho para mim. Me dá o teu filho. Tu pensa que essa foi a maior prova de fé? Não. Essa foi a maior prova de obediência para Abraão. Porque na mesma hora, sim, Senhor, ele é teu, não é meu. Mas a maior prova de fé foram esses 25 anos que Abraão teve que esperar até ver acontecer um milagre na vida dele. Então, amados, esperando contra a esperança, creu. Tem coisas que você olha na sua vida e fala, como que vai mudar? Tem coisas que você olha, talvez na sua vida financeira, e você fala, como que isso vai mudar? Como que eu vou poder dar um algo melhor para minha família? Como que eu vou poder dar algo melhor para os meus filhos? Como é que eu vou poder dar um estudo para os meus filhos? Amado, tem coisa que você, amados, tem que crer contra a esperança. Tem que crer. Tem que aprender com o pai da fé, Abraão. Creu para ver o milagre. Creu para que visse a promessa. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Não pode enfraquecer. Tem muito crente, que por um tempo crê. Dali a pouco, cadê o crente? Deixou de crer.
ficou fraco na fé, caiu. Por quê? Porque nada aconteceu. Na nossa vida as coisas têm que acontecer, mas tem coisas, amados, que exigem um tempo maior de Deus na nossa vida. Está entendendo? A nossa vida tem que ser de fé em fé renovada. Amanhã eu não posso ser como hoje. Na graça de Deus é assim. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Mas coisas que não dependem de mim, que estão fora do meu poder, amado, Deus tem o tempo. E eu continuo o quê? Crendo que Ele fará. Eu continuo crendo que Ele vai fazer. Então Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. Sara tinha 90. Imagina 2 velhinhos. Aí você olha para o casalzinho de velho e fala, nossa, olha como já são velhinhos, né? Então, eles vão ser pai. Ele vai ser pai, ela vai ser mãe. Mas vão adotar? Não, ela está grávida. Ui! Ela está grávida. Como? Então, eles creram no Deus do impossível. Eles creram por 25 anos que Deus podia fazer. Porque sem enfraquecer na fé, sendo ele de 100 anos e a Sara com idade avançada, já não tinha mais nem costume das mulheres. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Estando plenamente convicto, amado, fé é a certeza, é a convicção. Fé é a certeza, é a convicção. Olha para o irmão que está do seu lado com todo carinho e respeito por ele e diz, é a certeza, é a convicção. Diz para ele com carinho, com olhar de profeta, diz, é a certeza, é a convicção. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus vai cumprir na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu estou plenamente convicto que o Deus que fez a promessa na sua vida é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Salmo 78, versículos 19, 21 e 22 diz assim: falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? O povo lá que saiu do Egito só lamentava. Lamentava, reclamava, murmurava diante do Senhor. E uma das coisas que eles falaram contra Deus foi isso. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Eu quero perguntar para você. Deus pode preparar uma mesa nessa situação que você está passando hoje? Pode? Você crê? Você crê? Eu estou aqui para estimular a tua fé. Eu estou aqui para incentivar você a crer. Porque eu estou mostrando a palavra para você. Que pode mudar a tua vida hoje. A palavra que pode ser, amados, fazer hoje algo sobrenatural na sua vida acontecer. Talvez você está olhando para essa situação e é só deserto, é só deserto, é só deserto. Deus pode te preparar uma mesa nesse deserto, irmão. 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, jamais permita na sua vida a incredulidade. Jamais. Olha para o teu irmão, mais uma vez, diz para ele, não permita incredulidade. Não permita dúvidas. 2 Timóteo 4,18 diz,
O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga isso, igreja. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Amém. Glória a Deus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação sobre a tua vida. Não tem. Não aceite condenação. Mateus 8:17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Essa é a verdade. Não aceite doença na sua vida. Não aceite aquilo que é contrário ao que a Bíblia diz a teu respeito. 1 de Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele carregou ou não carregou os nossos pecados? Então você não tem pecado. Os nossos pecados, amados, têm que ser confessados ao Senhor e entender que Ele já nos perdoou. Por isso eu devo me esforçar para a vida santa e purificada diante do Senhor. Porque Ele já perdoou os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Ele já perdoou, por quê? Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Crê? Crê? Isso é confissão de fé. Amém? Isso é confissão de fé. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, já supriu em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 2 de Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Deus pode fazer-vos abundar. Amado, comece a sonhar grande. Comece a sonhar grande. Estende a tenda da tua habitação. Estende aqui, o pensamento. Deus pode fazer mais. Aliás, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou você pensa. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de ousar sonhar em Deus. Pastor, mas isso não é ganância? Não é nada disso. É você viver o que Deus quer que você viva. Olha, amados, a Bíblia diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. O que é isso? Quer explicar para mim? O que é ter em tudo ampla suficiência? É em tudo você ter de sobra. Superabundez em toda boa obra. Então eu vou ter sempre de sobra para toda boa obra. As promessas, amados, elas se manifestam pela fé. Cristo é o próprio fiador da sua palavra. Aquilo que Ele diz, Ele assina embaixo. A confissão precede a posse da promessa. Quando eu confesso a promessa sobre a minha vida, eu já estou precedendo a posse dela. Eu já estou prestes a tomar posse. Este prestes
está na mão do Senhor, o tempo é Ele quem determina. Mas eu sei que os meus olhos verão esta promessa cumprida. Na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus 3, versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A nossa confissão tem que ser em linha com Jesus. Tudo que a Bíblia ensina tem que estar nos meus lábios, porque Jesus é a própria palavra. A palavra de Deus é Jesus. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus é a palavra. Então, a nossa confissão tem que ser Jesus, tem que ser a palavra de Deus. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. 2 Coríntios 1,20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, nele está o sim e o amém para todas as promessas. Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Diga para o teu irmão aí que está do seu lado: não abandone a tua confiança. Diga: continue confessando. Você tem grande galardão. Hebreus 10:21-24. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Isso aqui foi para o povo lá no deserto. O Senhor se irou contra eles, eles não obedeciam, não queriam ouvir a voz do Senhor, estavam lá só lamentando, só reclamando, só murmurando. Então o Senhor vem num determinado momento e diz: tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Olha, amados, que tremendo isso. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha, na sua boca está o poder da vida e da morte. Pela sua confissão, amados, vai vir vida ou vai vir morte. Olha que tremendo isso. Deus deixou isso bem claro, olha. Disto depende a tua vida e a tua longevidade. Ou seja, ou você se apega na palavra de Deus e confessa ela todo dia, ou não adianta. Não adianta. Eu digo sempre, as pessoas estão aí, amados, indo para as igrejas, indo para as igrejas, indo para as igrejas, e sem conhecimento recebendo destruição. Porque a confissão delas é errada. Elas vão para a igreja, ouvem algo da parte de Deus, e aí depois no dia seguinte estão reclamando da vida, estão reclamando do casamento, estão reclamando do emprego, estão reclamando do salário, estão reclamando que só tem conta para pagar, estão reclamando do filho, que às vezes não vai bem na escola, ou às vezes está com má companhia, só está reclamando, só reclamando, só reclamando, só reclamando, e a vida é o quê? Desculpa, mas é uma desgraça. Então não é isso que Deus quer para o seu povo. Então Deus já diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então nós, para a glória do Senhor, temos o conhecimento, e agora nós temos que aplicar isso com a nossa boca,
com o nosso falar. Nós não podemos ser negligentes àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Então nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor e nos apegar a isso, nos apegar aos ensinamentos, nos apegar a Deus, porque disto depende a nossa vida, a nossa longevidade, para que nós possamos habitar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. Mas tem muito crente que quando chega a bênção, morre. Deus mudou a história e puf, morreu. Por quê? Porque não se apegou como deveria se apegar a Deus. Ou seja, viu a bênção, mas não desfrutou da bênção. Deus não quer isso. Deus quer nos colocar na bênção e quer que eu e você desfrute da bênção. Amém? Então, olha, é muito sério isso. Deus quer que nós entremos na terra, e entrar na terra é entrar nas bênçãos do Senhor, nas promessas. E Ele quer que nós vivamos com longevidade para desfrutar destas bênçãos. Com alegria completa, saúde perfeita, desfrutando de todos os seus benefícios. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Olha como é que nós vamos ser bem-sucedidos. Quando nós termos o cuidado de fazer segundo tudo quanto na Bíblia está escrito, pelo filtro da revelação da graça de Deus. Amém? Então, as 14 epístolas de Paulo é o filtro da Bíblia Sagrada para nós. Então, quando toda a Bíblia, passar pelas 14 epístolas de Paulo, e nós tivermos o total entendimento, e temos o cuidado de fazer isso, amado, nosso caminho vai ser bem-sucedido, vai ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 4:24. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Amado, não permita mentira na sua boca. Nem mentirinha, nem mentirona. Não permita. Falsidade, sabe? Aquilo que você tem que esconder, aquilo que você não pode falar, aquilo que você tem que esconder. Amado, manda embora da sua vida. Não viva falsidade. Porque a nossa palavra é sim, sim, não, não. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mateus 12, 34, 35 diz: raça de víboras. Jesus estava repreendendo os religiosos da época. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 1 de Pedro 3, 10 a 12 diz: pois quem quer amar a vida? Quem quer amar a vida? Glória a Deus. E ver dias felizes? Amém? Eu também. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus.